A paz do Senhor aos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo bíblico da carta de Tiago, capítulo 2. Na terça-feira passada nós estudamos o capítulo 1 e hoje nós vamos prosseguir no capítulo 2. Eu creio que vai nos edificar muito nesta noite, né? Que os irmãos pegam as suas Bíblias para vocês me acompanharem aí nos textos bíblicos, nos versículos que a gente estará falando durante o estudo aqui do capítulo 2. Tá? Tiago é um excelente exemplo de aplicação do ensinamento de Jesus aos desafios da vida diária. Tiago, no capítulo 2, ele fala sobre os temas acepção de pessoas e a fé em Cristo Jesus. Fala a respeito da nossa fé. Primeiro ele trata do capítulo 2, do 1 ao 13, que fala sobre a acepção de pessoas. E um dos grandes problemas do relacionamento entre as pessoas é o preconceito. Como a própria palavra aqui indica, preconceito é ter uma opinião formada sobre outra pessoa antes de conhecer essa pessoa. Trata-se também de um julgamento prévio, sem as devidas informações. Os principais tipos aqui de preconceitos são preconceito racial, é aquele que se manifesta por causa da cor da pele, por ser chamado também de racismo, pode ser chamado de racismo. E no Brasil predomina aqui o racismo entre brancos e negros. Há também o chamado de machismo, olha para o sexo feminino como inferior. E há também o feminismo, que comete o mesmo erro do machismo. Então, o preconceito religioso é aquele que é praticado contra uma pessoa só porque ela faz parte de uma cultura ou de outra religião. Então, o preconceito social é aquele que é praticado contra uma pessoa por causa da sua condição financeira ou intelectual. Acontece muito entre os ricos e pobres. O preconceito ele determina como as pessoas se tratam, gerando aquilo que a Bíblia chama de acepção de pessoas. E Tiago ele observou que havia na igreja primitiva preconceito e acepção entre ricos e pobres. Dois visitantes entram na igreja, um rico e outro pobre. E Tiago, ele exorta a não fazer acepção de pessoas. No versículo 1 do capítulo 2, ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago diz que a fé verdadeira é conhecida aqui pelo relacionamento imparcial com as pessoas. O favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes de um cristão. Tiago, do capítulo 2, versículo 2 ao 4, diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também um pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos,
e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então, irmãos, o favoritismo ou o tratamento parcial era algo que estava acontecendo entre os irmãos dentro da igreja. Havia um favoritismo por pessoas ricas na igreja. Tiago, então, enfrenta o problema de frente. E a maior parte da igreja era de pessoas comuns, iletradas e sem condição financeira. Mas havia também pessoas ricas e salvas. E Tiago diz que a fé verdadeira é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Então, o favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes realmente de um cristão. Oferecer maiores privilégios ao rico e desprezar o pobre é negar a nossa fé no Senhor da glória. E Jesus, ele não valoriza as pessoas pela cor da pele, pela beleza das roupas ou pelo dinheiro. Jesus não julga as pessoas pela aparência. Mateus, no capítulo 22, no versículo 26, diz assim, Senhor Jesus: enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se dá, porque não olhas a aparência dos homens. E ele, sendo o Senhor da glória, não julgou as pessoas pela aparência, irmãos. Jesus acolheu os ricos e os pobres, os religiosos, os publicanos, os doentes e as crianças, os israelitas e os gentios. Sua palavra orienta a não julgarmos as pessoas pela aparência. O Evangelho de João, capítulo 7, 24, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E Tiago, ele exorta não olhar para as pessoas com favoritismo por causa da sua aparência, roupas, riquezas ou posição social. Não seja parcial. Se vocês têm a mesma fé em Cristo, não deve praticar o favoritismo. Um dos atributos de Deus é a imparcialidade. Em 2 Crônicas, capítulo 19, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E Tiago aqui, após dar o mandamento e fazer a denúncia da prática de favoritismo dentro da igreja, ele apresenta aqui alguns motivos pelos quais, irmãos, os irmãos deveriam parar com a acepção de pessoas. Primeiro, ele começa com um apelo carinhoso. No versículo 5 do capítulo 2 de Tiago, ele diz assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Segundo, ele usa dois argumentos para mostrar a inconsistência ou a incoerência do favoritismo. Primeiro argumento: Deus havia escolhido mais pessoas pobres para fazer parte da igreja, que diz aqui no versículo 5 de Tiago: porventura não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E o segundo argumento são os ricos que oprimem os pobres e blasfemam o nome de Deus. No versos 6 e 7, diz assim: mas vós desonrastes o pobre,
Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Então Tiago está dizendo o seguinte para aqueles irmãos: se vocês desprezam aos pobres, vocês tratam mal os escolhidos de Deus. Se vocês tratam com favoritismo ao rico, vocês estão tratando bem aqueles que blasfemam o nome de Deus e os opressores dos menos favorecidos. E ele diz, tal prática, portanto, é totalmente incoerente. A lei do Senhor proíbe a fazer acepção de pessoas. Deus, além de ser imparcial, ou o Deus que não age com favoritismo, ele mesmo estabelece uma lei para o seu povo. Se vós, contudo, observai a lei real, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, ele diz, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. E nós podemos ver também, é o que diz Tiago, no capítulo 2, verso 8 e 9. Ele torna a frisar isto aos crentes ali, aos irmãos. No verso 8 diz assim, todavia se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, ele diz. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Refere-se a alguém que vai contra a lei de Deus. Diz respeito às pessoas que levam outras a violar a lei de Deus. Tiago, capítulo 2, 10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A lei de Deus não é uma série de ordens avulsas, mas uma unidade básica, irmãos, que requer o amor perfeito a Ele e também ao próximo. Veja o que diz Mateus no capítulo 22, versículo 36 ao 40. Ele diz, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o versículo 37 ele diz, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Embora os pecados não sejam todos igualmente danosos ou hediondos, todos destroem essa unidade e tornam-se as pessoas transgressores e culpados inteiramente. E Tiago, no capítulo 2, verso 11, ele diz, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito o quê? Transgressor da lei. Então, Tiago observa que basta uma violação da lei para identificar a pessoa como transgressora. Como exemplo, ele cita um trecho aqui bíblico em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13 e 14, propositalmente mencionado ou mencionando o adultério primeiro e o homicídio depois. O que diz, né, vamos ver lá, versículo 13 de Êxodo, está escrito, não matarás. E o Êxodo, no capítulo 14, 20 e 14, não adulterarás.
Tome, por exemplo, um homem que é perfeitamente fiel à sua mulher, mas mata. Este homem é um criminoso, mesmo que tenha violado somente um mandamento. O mesmo Deus deu ambos os mandamentos. O castigo do Antigo Testamento, tanto para o homicídio quanto para o adultério, era a morte. E no capítulo 2 de Tiago, no versículo 12, diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Julgado pela lei da liberdade. Nós podemos ver uma nota que nos clareia esta lei da liberdade em Tiago 1:25. No capítulo 1, 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Então, Tiago, ele fala que somos julgados pela lei da liberdade. Pastor, o que significa esta lei? A lei da liberdade é a presença do Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Lá em Romanos, Paulo, no capítulo 8, verso 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E em 2 Coríntios, Paulo, escrevendo no capítulo 3, versículo 17, ele diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, irmãos, o cristão, ele vive sob a lei da liberdade, sob a direção interna do Espírito que impulsiona e o capacita a amar o seu irmão. Se ele deixar guiar pelo Espírito, somente fará o que agrada ao Deus Todo-Poderoso, irmãos. É o que diz também em Gálatas, 5, verso 22 ao 26, nos fala deste guiar pelo Espírito. Diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança. E no verso 23, ele diz: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejais cobiçosos uns aos outros, invejando uns aos outros. E eu gostaria ainda de compartilhar com os irmãos ainda a leitura de 10 versículos do capítulo 6 da carta aos Gálatas, do capítulo 6, versículo 1 ao 10. Preste atenção que eu vou fazer a leitura aqui desses versículos. Diz assim, olha: irmãos, se alguém ou se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. O verso 2 diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, não no outro, porque cada qual levará a sua própria carne. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer,
Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque tudo que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não houverdes desfalecido. Isso é, se não houverdes desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Tiago, então, voltando para o capítulo 2 de Tiago, no versículo 13, diz assim: porque o juízo será sem misericórdia, aleluia, sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Então, nós temos um apelo aqui de Tiago, né? Ele fala que a pessoa deve falar e agir, então, como alguém que será julgado de acordo com a lei da liberdade. Falar e agir cobre todo o comportamento de uma pessoa. Nenhum aspecto da vida será excluído do julgamento. E o padrão será a lei do reino, que é o Antigo Testamento, que foi interpretado por Jesus, e o próprio Jesus, ou melhor, o próprio ensino de Jesus. E nos dias de Tiago, o Novo Testamento ainda não tinha sido, irmãos, escrito. Então esse não é um padrão pesado, mas uma lei que nos liberta para servir a Deus. Contudo, aqui no seu ensino, Jesus deixa claro aqui para todos nós, todos os cristãos, que a liberdade não é licença para fazermos o que quisermos. Todos os dias estarão diante e responderão por sua obediência ou falta delas. Em Mateus 7, 15 e 23 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos, diz, o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Mateus 7:22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o 23 ele diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero reforçar ainda com o capítulo 2, verso 13 de Tiago, o versículo que diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Vindo da boca do próprio Jesus, conclui que o Antigo Testamento ensina claramente que Deus é um Deus de misericórdia. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, diz assim: porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou a teus pais.
E que o Senhor ordena ao seu povo que haja a mesma maneira, tá? Misericordioso. Zacarias capítulo 7, no verso 9 ao 10, são 2 versículos que diz assim, o 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai a piedade e misericórdia, cada um para o seu irmão. E o 10 diz assim: e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Jesus, ele disse em Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em Mateus capítulo 7, verso 2 diz, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por isso, ao não serem misericordiosos com os pobres, eles estão acumulando juízo severo sobre si mesmo. Que a misericórdia triunfa sobre o juízo e também princípio ensinado por Jesus. Amém? Porque se perdoardes, ele diz, aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Tá? E aqui nós vamos para o versículo 14, que já trata da doutrina, doutrina bíblica da fé e obras. A doutrina bíblica da fé é uma das mais importantes e significativas para a vida do cristão, irmãos. Tá? Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, sem fé é impossível receber a salvação e ser justificado por Deus. É isso que nos diz Efésios, versículo 8 e 9. Ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sem fé é impossível viver a vida cristã, irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, né, no capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Aleluia! Porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, tudo que fazemos sem fé, irmãos, é pecado. A Bíblia fala sobre isso. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, sem fé, jamais receberemos alguma coisa de Deus. Tiago, lá no capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz, peça, né? Peça a Deus, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, né? Outra parte. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Mas o que é fé? A Bíblia fala que a fé é um presente de Deus, recebido, irmãos, no ato da conversão. Tá? É chamada de fé salvadora, produzida por Deus no coração do pecador, no momento da sua regeneração, por meio da pregação da palavra de Deus, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 2,13 diz assim,
Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não com palavra de homens, mas segundo na verdade, com a palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creste, tá? E lá em Romanos é uma passagem muito conhecida, né? Pelos crentes, né? Romanos 10, 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, ela possui 3 elementos aqui: elemento intelectual, elemento emocional e o elemento emotivo. Por exemplo, o texto de Atos 2,37, que diz assim, ó: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Entendeu? Então, eu quero repetir, mostrando para vocês. Primeiro, o intelecto, né? E, ouvindo eles isto, é a parte intelecto. Compungiram-se o coração, emoções, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? É o volutivo ou vontade própria, né? Então, Tiago, ele combate a fé morta ou falsa. A fé morta é aquela que reside apenas na mente. Trata-se de uma fé falsa que reside meramente no intelecto, né? Trata-se de uma confissão vazia, como diz em Mateus 7,21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Gostaria de observarmos algumas características desta fé morta. Primeiro, ela é ineficiente para a salvação. E Tiago diz, no verso 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A fé morta, irmãos, não vem acompanhada de obras. Esse tipo de fé não é suficiente para salvar o pecador. Enquanto Paulo ensina o lado passivo da fé, em que o homem é justificado sem obras, entendeu? Em Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido que Jesus Cristo, em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E Tiago, ele explica o lado aqui ativo da fé, em que o verdadeiro crente coloca a sua fé em prática. A fé salvadora, ela vem acompanhada de frutos espirituais. João Batista, ele fala dos frutos do arrependimento. Mateus 3,8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Paulo fala da operosidade da fé salvadora. 1 Tessalonicenses 1,3, ele diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. E em Efésios 2,10 diz assim, Efésios 2,10, e das obras que Deus preparou para que andássemos nelas.
Segundo, a fé improdutiva. Tiago declara aqui, no versículo 15 ao 17 do capítulo 2, que diz: e se seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Trata-se de uma ilustração simples e objetiva. Um irmão pobre precisando de roupas e alimento, e a pessoa com fé morta olha para esse irmão, faz um discurso piedoso, mas não resolve o seu problema. Tá? E o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 17 e 18, ele faz uma declaração, ele diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, ele disse, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Como cristãos, irmãos, temos a obrigação de suprir as necessidades do próximo, principalmente dos irmãos na fé. Os irmãos na fé, você sabe, são os irmãos em Cristo Jesus. Primeiro eles, depois as outras pessoas. E Gálatas 6 diz isso. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Ajudar aos necessitados é uma expressão de amor, e a verdadeira fé opera pelo amor. O Gálatas 6,5 diz, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Quando ajudamos ao irmão carente, estamos fazendo para Cristo. Nós temos que pensar desta forma. Nós temos que crer desta forma. Mateus 25:40 diz, respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então as boas obras são fruto da fé viva. Se não há ações positivas, então a fé professada, na realidade, não é fé, é morta, ela é inútil. Então, crer, irmãos, envolve a fé acompanhada das ações. Não pode esquecer disso, tá, querido? Tiago 2,18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E Tiago, ele respondeu com um desafio aqui. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a fé não pode ser demonstrada sem obras, tá? A fé está dentro de nós. Ela só pode ser vista através das obras que ela produz em nós. Tá? Qualquer pessoa pode afirmar ter fé, mas somente as obras, elas mostram a sua autenticidade. Tá, irmãos? A fé você não pode pegar, não tem como pegar. Só há uma forma de você demonstrar que tem fé. É agindo, é ação, tá? Uma fé viva é uma fé em ação, tá? Então não adianta a gente afirmar, eu tenho fé, mas não ter ação, não agir, tá? Certo, irmãos? E Tiago 19 diz isso. Do capítulo 2, 19, ele diz, tu crês que há um só Deus?
fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios não são ateus. Ateus é aquele que não crê em Deus, não sabe que para eles Deus não existe nada, entendeu? Então, os demônios não são ateus. Todas as vezes que encontram com Cristo aqui na terra, ou todas as vezes que encontraram com Cristo aqui na terra, eles sabiam quem era Jesus e confessaram o nome de Cristo, né? Marcos, no capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim, que Jesus estava na sinagoga deles, um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Tá? E Marcos, capítulo 3, 11 diz, e os espíritos imundos vendo, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo, tu és o Filho de Deus. A fé e o tremor dos demônios não produz a salvação dos mesmos. A lógica aqui do pensamento de Tiago é que se uma pessoa tem apenas conhecimento intelectual de Deus, está numa condição pior do que a dos demônios que crê e treme. Tiago diz, queres, pois, ficar certo o homem sensato de que a fé sem obras é inoperante? Tá? E no capítulo 2, do versículo 20 de Tiago, diz assim, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então esse verso reafirma o ponto principal do ensino de Tiago, que a fé sem obras, ela não salva. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não ter obras, a fé pode salvá-lo? Não tem proveito. Está morta. É inútil. A fé sem obras é inútil, pois é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Como provar isto? Tiago vai para o Antigo Testamento e cita 2 exemplos de fé operosa, Abraão e Raabe. Os 2 creram e obedeceram, os 2 exercitaram a fé salvadora. A justificação pela fé é a doutrina-chave da salvação. Trata-se de um ato judicial em que Deus, o justo e soberano juiz, declara que o homem pecador é inocente perante ele, por causa da obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o pecado recebe a justificação exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. A base da nossa justificação é Cristo e a sua cruz. O meio de se apropriar da justificação é a fé. É a fé. O que Tiago ensina aqui não contradiz o ensino de Paulo em Romanos 3:4. A sua ênfase é que a fé de um verdadeiro crente justificado gratuitamente por Deus, ela precisa ser revelada através de obediência. A fé que justifica, é a mesma fé que frutifica. E Abraão foi justificado pela fé operosa. Ele diz lá, Tiago 2, 21 a 23, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado aqui como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Aleluia.
Abraão foi justificado por Deus porque creu na palavra do Senhor. Lá em Gênesis 15, 6, diz, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Em Romanos 4, 5 diz, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Como esta fé evidenciou, pastor? Quando Abraão, provado por Deus, entregou seu filho Isaque a ele, em atitude de obediência. E Raabe, como eu disse anteriormente, ela foi justificada porque creu e obedeceu. A fé de Abraão não foi operante, mas a sua fé operava juntamente com as suas obras. E foi através das suas obras de obediência que a sua fé se consumou. Raabe, ela foi justificada porque creu e obedeceu. Tiago diz, no capítulo 2, 24 e 25, ele diz, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu emissários e os despediu por outro caminho? E outro exemplo aqui de fé operosa é a de Raabe. A sua história está registrada no livro de Josué, no capítulo 2, para você estar dando uma lida aí futuramente, O seu nome está na galeria dos heróis, olha. Diz assim, Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, o seu privilégio está em fazer parte da genealogia de Jesus. Diz assim, em Mateus 1,5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. A sua fé está resumida na confissão que diz, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Como ela evidenciou a sua fé em Deus? Quando ela colheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Em síntese aqui, uma fé que não se traduz em atos de obediência, irmãos, é uma fé morta ou inoperante. Tiago, no versículo 26, que é o último versículo do capítulo 2, diz, porque assim como o corpo sem o espírito, ele está morto, assim também a fé sem obras está morta. Ele usa a figura do ser humano que somente é completo ou vivo quando o corpo está unido ao espírito. Foi isso que Deus fez, com Adão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a verdadeira fé, irmãos, somente é completa quando une confissão com produção, fé com obras. Produção que é fé com obras. A fé verdadeira é completa. Ela envolve conhecimento, emoção e vontade. Ela produz justificação e uma vida cristã frutífera. Então, é necessário, irmãos, que cada crente examine o seu coração e a sua vida e certifique de que possui a fé operosa. A Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Amém? Está lá em 2 Coríntios 13, 5. É necessário também, irmãos, de tempos em tempos, precisamos checar a nossa pulsação espiritual, verificando se a nossa vida está de acordo
com a santa palavra de Deus, se realmente estamos vivendo uma vida de obediência à sua palavra. Amém? E se realmente a nossa fé está sendo uma fé operosa, tá? Que Deus nos abençoe, tá? Obrigado. Louvo a Deus pela paciência de todos vocês, né? E vamos orar neste momento. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Pai, e te agradeço, Pai, pela oportunidade, Pai, de poder estar aqui discorrendo acerca da Tua palavra, Senhor, aprendendo um pouco mais, Senhor, da Tua santa e gloriosa palavra. Agora nos resta, Senhor, de tudo aquilo que nós aprendemos, estarmos colocando em prática, Senhor, e vivendo esta palavra, Pai. Ó Deus, visita os irmãos, toquem sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos.